Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos meditado na carta de Paulo aos Gálatas ao longo de todo esse ano. E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, versos 1 a 12. Gálatas 5, versos 1 a 12. A última parte dessa mensagem, a última parte dessa microsérie dentro de Gálatas que fala a respeito da liberdade pelo Espírito. E eu me aproximo de vocês hoje com muito temor e reverência, meus irmãos, diante de um texto que é tão majestoso da Escritura. Eu não estou exagerando. Esse texto, ele não apenas se reveste de uma profundidade teológica tamanha, ele é, em muitos sentidos, um resumo da própria carta aos Gálatas, mas também de uma beleza, de um poder, de um coração tão grande, que ele me humilhou ao longo dessa semana, ao longo de toda essa preparação. Eu convido você então a se juntar comigo em oração, para que eu possa não apenas ser fiel, mas também que eu não roube desse texto esse colorido tão bonito, tão bendito, que faz com que o coração da gente se sinta tocado pela riqueza da graça de Deus. Leiamos então, Gálatas capítulo 5, versos 1 a 12. Gálatas 5, versos 1 a 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Senhor amado, é belo, é profundo esse texto da Tua palavra. E nós nos aproximamos, ó Senhor, dispostos a apreciar toda a beleza e a profundidade dele. Mas mais do que apenas apreciar, Senhor, nós desejamos que ele produza fruto no nosso coração. Senhor, aviva o teu Espírito no coração de cada um de nós, para que, cheios dele, Senhor, controlados pelo teu Espírito, dominados por ele, nós possamos experimentar as riquezas, ó Deus, da tua palavra na nossa vida prática. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é, meus irmãos, a força motriz de uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo? Parece que responder essa pergunta envolve sempre um porquê da nossa parte. Um porquê. Eu procuro obedecer os mandamentos porque senão Deus vai se zangar comigo, ou então Deus não vai me abençoar. Eu faço bem e eu pratico a caridade porque eu preciso acumular os meus pontinhos no céu, ou então eu preciso aliviar a minha consciência culpada, pelo menos em parte. Ou então eu faço bem porque é o politicamente correto, é o que todo mundo pensa que eu devo fazer. Será que você consegue perceber que esse é um pensamento tremendamente escravizante? Esse é um pensamento escravizante porque ele se baseia no medo. Ele se baseia no receio. Ele se baseia também na constatação de que, por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, todo esforço permanece, no final das contas, insuficiente. Ele se torna um pensamento escravizante. Ainda mais quando a teologia predominante, prevalecente dos nossos dias, parece ser a teologia do coaching, não é verdade? Você nasceu para ser bem-sucedido, dizem os gurus dessa nova mentalidade. Você pode! Você é capaz, você é alguém forte. O universo todo conspira para que você tenha uma vida extraordinária, com uma performance que vai render a você o aplauso dos homens e até mesmo o aplauso dos céus. Certa vez, eu ouvi um pregador
Graças a Deus não era um pregador presbiteriano, mas um pregador ainda assim, até respeitável, que pregava naquele texto a respeito do apedrejamento de Estevão. E ele dizia que quando esse primeiro mártir rendia o espírito e ele olhou para o alto e viu os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus Pai em pé, ele dizia que ele estava em pé para aplaudir a Estevão. Mas a realidade é fria, meus irmãos. Ela é fria e ela acaba por se impor. Porque eu e você, nós sabemos muito bem, nós não somos tão bons assim. Nós não somos tão bons assim, tão capazes assim, tão fortes assim. Nem todo sonho nosso pode ser conquistado. Nem sempre o aplauso dos homens vem. Principalmente nós sabemos que jamais nós vamos conseguir alcançar o padrão divino. A régua é muito alta. Uma análise sincera do nosso coração vai nos fazer perceber que a corrida pelo perfeccionismo, a corrida da performance, ela é inútil e ela é amaldiçoante. E ela é inútil e amaldiçoante não apenas para nós, mas também para as pessoas que nos cercam, as pessoas mais próximas e para o mundo em geral. Afinal de contas, como é que eu consigo olhar para o outro? Seja eu como um indivíduo, ou seja eu como uma igreja, como é que eu consigo olhar para o outro quando nós estamos tão preocupados conosco mesmos? Com a nossa performance, com aquilo que eu preciso fazer. Paulo vai tocar justamente nesse nervo exposto aqui nesse texto, a tentativa de perfeição pela lei. Essa tentativa que blinda qualquer possibilidade que possa existir de uma vida em liberdade. Uma vida que, desacorrentada do medo, da pressão, da performance, é capaz de voltar-se ao outro em amor. É disso que Paulo está falando aqui. Esse texto é uma continuidade da mensagem da semana passada. Aliás, se você não assistiu, eu recomendo. Está lá na internet, a mensagem do Paulo. Excelente pregação do nosso seminarista. Nós não somos filhos da escrava, Agar, a alegoria da lei, do Sinai, mas nós somos filhos espirituais de Sara, a livre. Nós somos descendentes de Isaac. Nós somos os filhos da promessa. Nós estamos rumando para Jerusalém celestial, onde reina a perfeita liberdade, já que ali o pecado não entra. Mas os reflexos desta jornada, desta Jerusalém celestial, ela já se vê aqui. Na liberdade que Cristo conquistou para nós, mencionada no verso 1 do nosso texto. Essa liberdade não é apenas um sentimento de liberdade, é um reino, é uma nova esfera de pensamento. Essa liberdade é um padrão de pensamento pelo qual nós julgamos, passamos a julgar todas as coisas a partir do momento em que nós fomos libertados por Cristo. Essa liberdade é uma realidade em que a fé encontra a sua razão na obra de Cristo, não na nossa, e a sua razão em obras de amor. A razão dela está na fé. Eu amo porque eu sou amado. Eu amo porque eu sou amado, não para que eu o seja. Eu não preciso amar a Deus para ser amado por Ele. Eu já sou. Os Gálatas iam bem nesse caminho, já que eles acolheram com toda a alegria o mensageiro de Deus, o apóstolo Paulo, mesmo que Paulo não tivesse todo o charme, mesmo que Paulo não tivesse todo o carisma, mesmo que Paulo não tivesse todo o magnetismo pessoal desses mestres, que estavam agora tentando seduzir os Gálatas, em razão da sua própria cobiça e por causa do temor dos seus corações. Paulo não era um cara tão atraente assim quanto esses mestres, exteriormente. Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo é um exemplo dos resultados que Deus pode obter, resultados extraordinários que Deus pode obter a partir de homens absolutamente comuns que se disponham em fé para servi-lo. De que performance tem muito menos a ver conosco e muito mais a ver com o Espírito de Deus que habita em nós. Paulo é prova disso. Os Gálatas acolheram a mensagem do Evangelho, diz Paulo, como se o próprio Cristo estivesse sendo pregado, exposto, crucificado diante deles. Eles, Gálatas, receberam a fé salvadora, eles foram feitos filhos de Deus, com todos os direitos inerentes a essa nova identidade, e eles livraram de si mesmos o jugo da escravidão da lei. É bom que se diga,
Não é que a lei não seja algo bom. Não é que a lei não seja algo bom. A lei é a expressão da vontade de Deus para nós. Como ela não seria boa? A lei é o reflexo do caráter de Deus que se expressa na vida daquele que crê. O problema fundamental com a lei é que nós não podemos cumpri-la. Nós não podemos cumprir a lei perfeitamente. E uma vez que nós não podemos cumpri-la, ela se torna uma maldição, algo que nos condena diante de Deus. A lei, que deveria ser um modelo de beleza e de perfeição, se torna num espelho que revela o tamanho, a magnitude da nossa feiura, ainda que eu e você sejamos imagem e semelhança de Deus. Eu olho para a lei e eu percebo as minhas falhas. O resultado da lei, no final das contas, é medo. O resultado da lei é terror, é culpa. Como Pedro diz, no contexto lá do Concílio de Jerusalém, de Atos 15, a lei é um fardo pesado demais para ser cumprido. É esse fardo que os adversários de Paulo estão colocando sobre as costas dos Gálatas. Eles não apenas são escravos desse fardo, como eles ainda querem fazer esses que estão contados no meio da família de Deus, como escravos como eles também. Esses falsos mestres são movidos pelo medo. Provavelmente eles são servos de uma autoimagem deficiente. Provavelmente receosos da perseguição por causa da pregação da cruz, eles estão buscando satisfazer os seus anseios no meio de uma igreja outrora pacífica. Se nós formos pensar, é algo bem típico de muitos pregadores por aí, não é? Eu volto à pergunta essencial a ser respondida hoje aqui por nós, à luz desse texto. Qual a força motriz de uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo? Qual é a força motriz de uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo? E eu começo mostrando a você o que a impede, depois o que a libera e por fim como ela é. O que impede? Primeiro, uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo. De maneira simples e direta, o orgulho espiritual. É o orgulho espiritual que nos impede de viver essa vida de amor. A arrogância de nós considerarmos que alguma coisa pode ser acrescentada da nossa parte à obra realizada de Cristo. Você se lembra do contexto de Gálatas que nós tratamos até aqui? Resumidamente, alguns líderes estavam induzindo essa igreja a pensar que Jesus Cristo era apenas um ponto de partida. Era apenas uma nova oportunidade de fazer as coisas direitos a partir dali. Era alguma coisa como, olha, preste atenção, Deus está dando a você uma nova chance. Não vai vacilar dessa vez, hein? Era isso que esses falsos mestres estavam dizendo em resumo aos Gálatas. Como se o crescimento espiritual em santidade fosse fruto do nosso esforço. Paulo não é econômico, Paulo não é gentil aqui como nós já vimos. Essa mensagem de que Jesus é apenas o início da jornada não é evangelho, de maneira alguma. Cristo é o começo, é o meio, é o fim da nossa salvação. É Jesus quem nos chama, é Jesus quem nos justifica, é Jesus quem nos santifica, é Jesus quem irá nos glorificar no final. Tudo vem dele, tudo é para ele. Se nós tentarmos acrescentar o que quer que seja a essa obra, as nossas boas obras, a nossa religião, sacrifícios e mais sacrifícios, isso vai significar, no fundo, e por mais que nós afirmemos amor a Cristo, que nós, eu e você, não precisamos do que ele realizou. Pense na seguinte situação. Guilherme tem um belíssimo carro. Eu estou vindo no trânsito, dirigindo atrás de Guilherme, quando ele perde o controle da sua captiva e bate com violência em um poste. O corpo do Guilherme está todo quebrado, sangramentos em várias partes dele. Guilherme está à beira da morte, o perigo é real. Para piorar, um curto-circuito incendeia o motor. Eu paro meu carro e vendo esse quadro, eu corro em direção ao carro do Guilherme, eu coloco a minha própria vida em risco. Tiro o Guilherme do carro, até meio chamuscado, partes do meu corpo aí com queimaduras, ainda que leves. Guilherme levado a um hospital. Dias depois, eu vou visitar Guilherme em recuperação. Ele, agora acordado, sabe da história, se mostra muito feliz, muito alegre, mas ao mesmo tempo ele diz: pastor, você não precisava se preocupar comigo, eu poderia sair dali sozinho. Faz algum sentido isso? Não faria, porque essa resposta seria uma resposta tola. Guilherme estava incapacitado entre as ferragens, ele iria morrer.
Segundo, porque a resposta do Guilherme é ingrata. Revela a falta de reconhecimento por aquilo que eu fiz. Agora, transponha essa ilustração para a sua vida, para a vida cristã, para a sua vida com Cristo. Você não estava apenas em risco de morrer, você estava morto espiritualmente em seus pecados. Você estava condenado pela desobediência à lei. Você era réu de morte da ira de Deus. Longe de qualquer possibilidade de você salvar a si mesmo. Além disso, Cristo, diferente de mim nessa ilustração, ele não apenas se expôs ao risco. Cristo não apenas saiu arranhado. Cristo não apenas saiu cheirando a fumaça. Ele, de fato, se deu em seu lugar. Cristo se deu em seu lugar. Ele deu a sua própria vida para que a sua vida fosse salva. Você vai querer acrescentar alguma coisa a isso? Você percebe quanto esse orgulho espiritual revelado pelos Gálatas é alguma coisa insensível, ofensiva, tola. Eles haviam passado antes de liberais, amorais, idólatras, inimigos de Deus para a condição de filhos. Deus havia inserido na sua família, mas agora, pela influência de gente que era escrava da lei, eles queriam ir para o outro extremo, o de moralistas conservadores. Meus irmãos, são os dois lados da mesma moeda espiritual. Quem pensa que pode viver da maneira como bem entende, é um arrogante espiritual, porque pensa que não precisa que Deus lhe dirija os passos. Mas essa pessoa, ao mesmo tempo, não é muito diferente do legalista, não. Não é muito diferente do legalista. Porque esse também pensa que não precisa de Deus. Por que é que ele precisaria de Deus se ele pode construir a sua própria justiça? Esse orgulho espiritual aqui no texto se revela num sinal externo, a circuncisão, aquele corte na pele do pênis do menino judeu no 8º dia de vida. Um sinal que simbolizava a aliança do Senhor com o povo daquela criança. Veja bem, assim como a lei, a circuncisão também não era má em si mesma. Era alguma coisa que havia sido incluída, havia sido ordenada por Deus. Daí porque nós também, como presbiterianos, nós abraçamos a ideia do batismo infantil, a ideia de que aquela criança é parte da aliança. Agora o problema é entender o que esse símbolo entender que o símbolo justifica, que o simples fato de você cortar um pedaço de pele pode fazer de alguém um crente. Não pode. Atos exteriores não mudam o coração. É um coração transformado que mudam os atos exteriores. Mas os Gálatas se mostravam tentados a ceder a essa ideia. Seriamente influenciados por esses falsos mestres, eles estavam correndo bem como filhos de Deus, mas eles estavam sendo impedidos na sua carreira vitoriosa. O verbo impedir, aqui no verso 7 do nosso texto, traz a ideia de um bloqueio violento. Como que o de um jogador de futebol americano que está avançando velozmente em direção ao touchdown, então ele é agarrado e lançado ao chão. Ou então como você há de se lembrar, em 2004, o nosso maratonista, o Vanderlei Cordeiro, que faltavam 7 quilômetros, depois de ele já ter corrido 35, ele liderando a maratona da Olimpíada de Atenas, e ele é agarrado, derrubado por um padre irlandês militante. Essa é a ideia do impedimento aqui. Os Gálatas estavam correndo bem e eles foram derrubados, estavam tentando ser derrubados por esses falsos mestres. Eles estavam sendo persuadidos a se circuncidar e retrocedendo ao jugo de escravidão. Paulo vai dar a eles dois alertas, versos 8 e 9. Primeiro alerta, esta persuasão, esse falso conceito, essa ideia de autojustificação, não vem daquele que o chamou. Não vem de Cristo. Se Jesus os chamou, é Ele quem vai completar a sua obra de vocês. Sabe qual é a persuasão de Cristo? Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Esta é a persuasão de Cristo. Quem chama é quem completa a obra. O Cristo que nos vocaciona, que nos chama eficazmente para segui-lo, é o Cristo que se entregou pelos nossos pecados para que nós fôssemos declarados justos, inocentes diante de Deus, que pelo seu Espírito vai santificar a gente dia a dia, fazendo-nos semelhante a si mesmos, e que por fim vai glorificar a mim e a você, nos ressuscitando, nos aperfeiçoando para que a gente possa servi-lo com integridade por toda a eternidade. É Jesus quem vai fazer isso. Essa é a persuasão de Cristo. De onde vem a persuasão a que os Gálatas agora estavam sendo seduzidos? De onde vem essa persuasão?
De onde vem a sua, que me ouve? De onde vem a sua persuasão? De Cristo ou da sua carne? O segundo alerta do verso 9 é de um antigo provérbio. Se você já fez um pão ou um bolo, você sabe muito bem da verdade dessa imagem. É preciso apenas uma pequena colherinha de fermento para você fazer um pão. Quase nada. O fermento tem esse poder, meus irmãos, de levedar toda a massa. O que Paulo quer dizer aqui com essa figura do verso 9 é o poder persuasivo, destrutivo do orgulho espiritual. Você não precisa de muita autojustiça, não, para botar tudo a perder, botar o evangelho a perder. Você precisa apenas de um pouquinho de autojustiça. Como disse Calvino, quem quer que deseje ter meio Cristo, há de perder o todo. Se é Cristo e mais alguma coisa, você já perdeu tudo. Esse fermento pode ser alguma coisa de natureza carnal, os prazeres desse mundo, a falsa segurança dos bens, a volatilidade da fama. Ou então esse fermento pode ser de natureza religiosa, a sua afiliação a um determinado grupo, os seus dízimos e ofertas, pode ser o seu serviço na igreja, esse fermento. Tim Keller traz uma ideia interessante aqui. Às vezes, até o nosso arrependimento pode ser uma moeda de troca. Deus, eu entendi. Eu vou deixar de fazer isso e aquilo. Eu entendi que é por causa desta ou daquela prática que o Senhor não me abençoa. Será que você percebe a malignidade por detrás desse pensamento? Aparentemente santo, meus irmãos. A motivação para a mudança nesse tipo de pensamento não é porque eu amo a Deus, mas é porque eu quero conquistar o seu favor. Às vezes, diz Tim Keller, nós precisamos nos arrepender do próprio arrependimento. O risco é que, como Paulo alerta no verso 2, Cristo se torne absolutamente inútil aos nossos olhos. Além disso, o orgulho espiritual, meus irmãos, é tolo. Veja o verso 3. A circuncisão era apenas um entre outros 613 preceitos que os rabinos da época de Paulo diziam que um justo devia se submeter. O ponto de Paulo é: seja você um gentil, seja você um judeu, de que vale você obedecer apenas um desses preceitos, o da circuncisão, se você desobedece todos os outros? De que adianta? Você pode jamais ter passado num sinal vermelho no trânsito, mas se você dirige sempre acima da velocidade permitida, você é igualmente um infrator. Assim como diz Jesus, de que vale você dar o dízimo do cominho e da hortelã se você ignora a justiça e a misericórdia? Você não cumprir qualquer ponto da lei é descumprir a lei totalmente, e assim você se coloca debaixo de maldição. Isso deve falar ao teu coração, meu irmão, minha irmã, ao meu coração também. A gente ama eleger pecados de ocasião. Se eu parar de beber, se eu parar de assistir pornografia, se eu só ouvir música cristã daqui por diante, então eu vou estar bem com Deus. Como se o problema fosse apenas esse pecado. Teologia do Zeca Pagodinho, né? Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo, aumentei minha fé em Cristo, sou benquisto por todo mundo. Samba excelente, teologia péssima. Porque por mais que você se esforce à luz da lei, você sempre vai ser um infrator. Você não é apenas alguém que comete pecados, você é um pecador. Esse é o seu problema fundamental. É o pecado instaurado no coração desde o ventre da tua mãe. E quem é que pode mudar o coração? É alguma coisa que apenas Deus pode. Agora no verso 4, o efeito mais nefasto do orgulho. Paulo está falando àqueles que já foram enredados por esse falso ensino. Na prática, eles estão, na verdade, já separados de Cristo. Uma vez que eles renunciaram aos benefícios de Jesus por causa da arrogância, eles estão separados dele. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Deus está próximo do homem de coração quebrantado, humilde diante dele. Um segredo espiritual para você aqui. De todos os pecados, o que Deus mais odeia é o orgulho. Porque o arrogante está dizendo de uma maneira implícita ou explícita que odeia a Deus, que não precisa dele, que o despreza. E nesse ódio, Deus o entrega às suas próprias soluções. Como se Deus dissesse a esse homem: você acha que você consegue sem mim? Tente! Tenta! Assim, por mais próximo que o orgulho espiritual possa, que o orgulhoso espiritual possa se sentir por causa
dos atos exteriores que ele faz, por melhor que ele se sinta por vir à igreja, por melhor que ele se sinta por participar de um ministério, na verdade ele está distante de Deus. Surpreende então que esse homem tenha caído da graça, como diz o verso? Você acredita que o filho mais velho da parábola do pródigo, esse que era um símbolo dos fariseus da época de Jesus, era alguém feliz? Você acha que esse homem era um homem feliz, satisfeito? Por que você acha que existe tanto cansaço, tanto esgotamento espiritual no nosso meio? A igreja às vezes é tão Marta e tão pouco Maria, meus irmãos. Tanta obrigação, tão pouco deleite. O orgulho espiritual é um risco corporativo, inclusive. De nós pensarmos que porque nós somos a igreja histórica, ou porque a nossa pregação é dessa ou daquela maneira, ou porque nós só cantamos hinos, ou porque nós cantamos apenas músicas contemporâneas, porque os nossos programas são melhores, nós obtemos méritos de Deus, e Ele vai então nos abençoar, e vai encher a nossa tenda porque a gente faz essas coisas. Pura arrogância corporativa, meus irmãos. Se a nossa fé não estiver em Cristo, nos seus méritos, se nós como igreja não nos movermos no poder do Espírito Santo, se nós nos basearmos individual ou corporativamente na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade gerencial exclusivamente, nós estamos no rumo certo à falência espiritual. Porque como é que vai haver graça na nossa vida se a gente renuncia pelo orgulho a ela? É algo tão sério que Paulo usa uma imagem sarcástica, quase grosseira, mas de profundo significado nos versos 10 e 12. Para ele, quem os perturba, impedindo a sua carreira saudável, já estava debaixo da condenação de Deus. Não importa quem ele fosse, pastor, presbítero, diácono, membro, ministro, musicista, não importa, quem fosse que estivesse perturbando já estava debaixo dessa condenação de Deus, porque estava separado. Então diz Paulo no verso 12, melhor seria para a igreja que a faca da circuncisão penetrasse mais fundo. Que a faca da circuncisão fosse mais fundo e eles se mutilassem totalmente. É uma imprecação dura, é uma maldição se nós formos pensar. Mas não seja apressado em julgar Paulo, não. Calma. Veja lá o que diz em Deuteronômio 23:1. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, alguém que fosse eunuco não tinha lugar no meio do povo de Deus, no ajuntamento dos crentes, na adoração, no culto. O que é que Paulo quer dizer aqui então? Entre esses que estão pregando a circuncisão e vocês que estão se esforçando por correr bem, melhor que eles sejam lançados fora da igreja e vocês permaneçam. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas se vocês não cuidarem da sua liberdade e de algum modo vocês se submeterem novamente ao jugo da escravidão, o mesmo destino espera vocês. É o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, eu creio que nenhum de nós deseja experimentar o bisturi de Deus. Eu não desejo. Você não deseja, não é mesmo? Como escreveu Martinho Lutero, pois assim como alguém em um navio se afoga, independentemente da parte do navio de onde cai no mar, também alguém que cai da graça não pode deixar de perecer. O desejo de ser justificado pela lei, portanto, é um naufrágio. É a exposição ao perigo mais seguro da morte eterna. O que pode ser mais insano e perverso do que querer perder a graça e o favor de Deus e manter a lei de Moisés, cuja retenção torna necessário que você acumule ira e todos os outros males para si mesmo? Agora, se aqueles que procuram ser justificados com base na lei moral caem da graça, onde, eu pergunto, cairão aqueles que, em sua justiça própria, procuram ser justificados com base nas suas tradições e votos? Para as profundezas do inferno. Mas sigamos adiante. Agora um pouco mais rápido. Se o orgulho espiritual impede uma vida de amor que nos conduz em direção a Deus e ao próximo, o que é que a libera? O que libera uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo? A resposta é valorizar a Cristo. Valorizar a Cristo. Essa é uma leitura inversa do verso 2. Apenas reforçando, valor no verso 2 é benefício, é utilidade. De que modo Cristo tem proveito para nós? Do que Ele nos libertou, afinal de contas? Cristo nos libertou da maldição da lei. Mas de que maneira? Ao oferecer ao Pai a sua obediência perfeita, tanto ativa quanto passiva. Nós chamamos de obediência ativa essa submissão completa de Jesus à lei. Jesus desafiou seus adversários a acusarem-no de pecado, mas eles nunca puderam responder a ele.
Quando ele foi levado a julgamento perante o Sinédrio, as acusações que foram levantadas contra ele, todas elas se baseavam em testemunhas falsas. O ódio do mundo contra Jesus não era motivado pelos seus erros, meus irmãos, mas porque Jesus era tão radicalmente diferente, sendo luz, que as trevas não puderam suportá-lo. Já a obediência passiva de Jesus se refere ao seu sofrimento. E quando a gente fala do sofrimento de Jesus, não limite esse sofrimento apenas à cruz. Imagine o que significou para Jesus ter de renunciar à mais perfeita comunhão que já existiu, a da Trindade. Imagine o que significou para Jesus, sendo Deus, assumir a forma de servo. Imagine o que significou para Jesus, sendo o agente da criação e o Senhor de tudo e de todos, ser zombado, espancado, cuspido, rejeitado pelos seus de uma maneira tão grosseira. Imagine o que significou para Jesus, sendo perfeitamente santo, experimentando o rosto do Pai, virado para ele. O não paterno, quando ele pede para que fosse afastado o cálice da ira. Imagine o que significou para ele, que é o autor, doador, preservador de toda a vida, ser atado pelos laços da morte. Imagine, essa é a obediência passiva de Jesus, aquilo que nós chamamos do seu estado de humilhação. É pela sua obediência passiva e ativa que Jesus nos livra da condenação, da maldição da lei. O Pai fez de Jesus o nosso representante capital. Assim como Adão foi o nosso representante na queda, Jesus é o nosso representante na redenção. Jesus foi o nosso substituto em viver uma vida de obediência que nós não conseguiríamos viver. Jesus foi o nosso substituto em suportar a ira de Deus que eu e você merecíamos por causa do nosso pecado. Mas Jesus também é o primogênito da nova criação. Jesus é aquele que nos dá uma nova vida, livre da maldição da lei, livre do poder dominador do pecado, para que agora, de maneira livre e desimpedida, eu e você possamos viver uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo. Não apenas isso, mas Jesus também nos libertou dos rudimentos do mundo. Eu faço referência aqui ao verso 3 do capítulo 4. Esse rudimentos do mundo, como eu já expliquei anteriormente numa outra mensagem, se refere a uma maneira de viver e agradar os falsos deuses desse mundo. O termo é amplo, tão amplo quanto é o panteão dos deuses falsos. Podem ser as amarras da religião formal, pode ser a busca da riqueza, pode ser a satisfação dos prazeres, pode ser o empenho por segurança, pode ser a perseguição da alegria. Tudo aquilo, meus irmãos, que os gentios, aqueles que estão sem Deus no mundo, buscam, segundo as palavras de Jesus. O que são esses rudimentos do mundo? Tudo aquilo que gera ansiedade, tudo aquilo que gera medo, tudo aquilo que gera preocupação no nosso coração. Deveria ser assim, meus irmãos, nós os que cremos, que já recebemos o próprio Filho unigênito de Deus como uma dádiva graciosa. Será que nós deveríamos estar vivendo debaixo do medo, debaixo do receio, debaixo de ansiedade? Deveria ser assim? Se Deus já nos deu seu próprio Filho, não vai dar com ele todas as demais coisas? Será que pode haver uma segurança maior do que aquela dos nossos pés firmados na rocha, que é Cristo pela fé? Será que pode haver uma alegria, uma satisfação maior do que você se saber amado por Deus, ouvido por Ele, rumando para uma herança eterna na glória dos céus? Será que pode haver uma alegria, uma satisfação maior? Veja o verso 5. Nós ainda não estamos vivendo a justiça completa. A justiça completa somente vai ser encontrada na glória, quando o pecado for finalmente banido da existência. Mas os seus efeitos já são experimentados hoje, dessa justiça. Porque Deus já nos vê como justos. De tal maneira de que a certeza da fé nos faz apropriar dos méritos de Jesus para uma vida de esperança. Que é a esperança na Escritura, meus irmãos? Não é apenas uma expectativa incerta de que algo bom vai acontecer, uma positividade, não é apenas otimismo. Esperança tem a ver com esperar. É uma firme confiança baseada no caráter, no poder de quem fez a promessa, o próprio Deus. Eu espero porque Deus é quem disse que eu devo esperar. E eu posso confiar nessa promessa dele. Essa é uma esperança celestial, meus irmãos, que é implantada, reforçada no nosso coração todos os dias pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que aplica e que confirma a obra de Cristo no nosso coração. De maneira que, como Paulo nos lembra lá em 2 Coríntios, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade.
É porque o Espírito age em mim que eu ajo com liberdade, porque eu tenho certeza daquilo que o Espírito fala ao meu coração. Qual é o segredo aqui então para você viver essa vida de liberdade? Deixe-se dirigir pelo Espírito. Deixe-se dirigir pelo Espírito. Dê ouvidos à sua voz. Atente quando ele te lembra pela Escritura de que você é amado perfeitamente, incondicionalmente por Deus. De que eu e você somos filhos amados do Pai e que nada vai poder nos afastar dessa condição. Desse modo nós não vamos ser atribulados por aqueles que querem atentar contra a nossa liberdade ou então querem nos lançar no domínio do medo, se nós nos lembrarmos, se nós nos deixarmos dirigir pelo Espírito Santo. Diz Jesus falando a respeito do Espírito na última ceia: Ele, o Espírito, me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Glorificar é exaltar, é falar bem, é testificar positivamente. A missão do Espírito é glorificar a Cristo. Se o Espírito age em nós, se é o Espírito quem produz em nós a fé que vai nos levar a uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo, qual a direção que você acha que Ele aponta para nós? Valorize a Cristo, glorifique a Cristo no seu coração, valorize a Jesus Cristo no seu coração, deposite a sua confiança nele. Esse é o poder que nos liberta para uma vida de liberdade em amor. É a confiança em Jesus Cristo de que a obra dele é completa, de que a promessa dele é fiel, de que o poder dele é eficaz, e ele nos livra do medo para nós vivermos tudo aquilo para que ele nos conquistou. É a obra de libertadora de Cristo que nos chama a renunciar à escravidão da culpa. Essa escravidão que pode se manifestar numa exigência de perfeccionismo pela competitividade, de temor de erro, de medo pelo futuro. Eu vou fazer, é claro, o melhor da minha vida, é claro, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, eu vou lutar para usar a minha vida para a glória de Deus, para o progresso de toda a criação, mas eu sempre vou reconhecer o meu limite. Eu sempre vou reconhecer a minha falibilidade. E se eu errar, e eu vou errar, eu não vou cair em desespero. Eu não vou cair em desespero. A tua graça me basta, Senhor. Eu levanto e sigo adiante para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o qual Cristo certamente vai me dar na sua vinda. É a obra libertadora de Cristo que também me livra, meus irmãos. E livra você das marcas do seu passado, do nosso passado, dos nossos pecados persistentes, de tudo aquilo que ainda fere o meu coração e a minha consciência. É a obra de Cristo que nos livra disso. Eu sei que eu estou unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Eu sei que o mal que eu fiz, eu sei que o mal que as pessoas fizeram para mim deixam marcas. Mas essas marcas não precisam me dominar. Essas marcas não precisam me dominar. Elas não precisam me caracterizar. O velho homem está morto. Viva o homem ressurreto em Cristo. É a obra libertadora de Cristo que também me coloca, e a você, no nosso devido lugar. Porque se não é de acordo com o meu desempenho, se não é de acordo com os meus altos padrões morais, mas exclusivamente porque agradou a Deus pela sua graça olhar para este pequeno vermezinho, então eu não posso me colocar acima de quem quer que seja. Eu não sou melhor do que ninguém. O que me diferencia do pior de todos os assassinos, o que me diferencia de um molestador de crianças, o que me diferencia de um genocida, é exclusivamente a graça que me alcançou. Mais nada. Louvado seja o Senhor por fazer de mim quem eu sou. Louvado seja o Senhor. A obra de Cristo, meus irmãos, é a força motriz de uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo. Mas no que é que ela resulta? Como é uma vida de amor em direção a Deus e ao próximo? Veja por fim o verso 6 do nosso texto. Uma vida de amor em direção a Deus e ao nosso próximo é uma vida pautada, caracterizada por uma fé operante. Uma vida energizada pelo amor divino. É fé em ação. É fé movida na liberdade conquistada por Cristo. Paulo está falando aqui, meus irmãos, da nova circuncisão. A verdadeira circuncisão. A circuncisão do coração. É indiferente você possuir no corpo a marca da aliança. A marca da aliança está no íntimo. A marca da aliança está no coração de cada crente, como nos alerta Paulo na carta aos Romanos. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito.
não segundo a letra e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. O verso 6 é a superação tanto de uma vida que não considera a Deus, quanto do legalismo. É a marca da liberdade. É a característica fundamental do que é estar em Cristo. Estar em Cristo, meus irmãos, significa que nós já não vivemos para nós mesmos e nós não precisamos. Significa, por um lado, que nós não vivemos para a satisfação dos nossos prazeres e das nossas ansiedades. Por outro lado, significa que nós também não precisamos mais viver atemorizados, servindo a Deus como escravos. Nós não precisamos viver mais assim. Uma vez que nós somos libertos de todo medo, uma vez que nós somos libertos de toda apreensão, uma vez que nós não precisamos mais viver egoisticamente, então nós podemos viver, não para nós, mas para Deus e para o próximo. Com a motivação correta, de dar aos outros o que nós mesmos recebemos da parte de Deus. Um amor incondicional. Um amor que não espera nada em troca. Talvez para você doar R$100 seja alguma coisa sacrificial, porque você, como eu, é um assalariado. Mas o Silvio Santos pode muito bem fazer notinhas, aviõezinhos com notas de R$100 e jogar para a plateia. Por quê? Porque ele é rico. E quem é rico em amor sabe ser herdeiro de todas as coisas. Livre dos rudimentos desse mundo, de como eu devo comer, como eu vou beber, como eu vou vestir, como eu vou conquistar o favor de Deus. Então, eu posso me derramar na vida de outros, livremente. Eu não preciso me preocupar mais comigo mesmo. Sobra então tempo para a gente, sobra energia, sobra saúde, sobra a graça do alto, que transborda para alcançar os outros com aquilo que nós mesmos já fomos alcançados. O amor, meus irmãos, o amor é o poder libertador que nos move em direção a Deus e ao próximo. A própria palavra traduzida pela expressão que atua, no verso 6, é sugestiva. Amor é energia. É o poder que coloca a fé em operação, quando ele nos gera como novas criaturas em Cristo para uma vida de obediência. Um chamado para boas obras, um chamado não por causa das boas obras. Eu obedeço porque eu amo. Eu amo porque eu sou amado. Eu obedeço porque eu amo, não porque eu temo. O perfeito amor lança fora o medo, diz o apóstolo João. E se eu amo e eu sou amado, então por que eu temeria? Quando você e eu entendermos completamente aquilo que Cristo realizou por nós na cruz, e a liberdade que Deus nos deu em Cristo, servir a Deus e aos outros não vai ser absolutamente difícil. Há um filme bastante antigo com Gary Cooper chamado A Árvore dos Enforcados. Ele interpreta um médico, Joseph Doc Frail. Ele passa os seus dias ajudando pessoas feridas e doentes. Em um ponto do filme, ele se depara com um homem que estava baleado e sangrando até a morte. Ele tira então a bala desse homem e esse homem se recupera. Mais tarde, esse jovem, totalmente recuperado, percebe que sua vida foi salva. Ele pergunta ao médico como poderia recompensá-lo. Então o Doc diz: eu vou dizer o que você pode fazer por mim. Você pode se tornar o meu assistente e me ajudar a servir e a salvar a vida de outras pessoas. Na verdade, você pode fazer isso pelo resto da sua vida, porque é por quanto tempo você estaria morto se eu não tivesse salvado você? Faz sentido, não é mesmo? Você sabe onde você estaria se Deus não tivesse salvado e libertado você? Você sabe onde você estaria se Jesus Cristo não tivesse intervindo em seu favor na cruz? Eu sei onde eu estaria. Você sabe? E quando você realmente compreender e entender exatamente do que é que Deus salvou você, como Deus salvou você, por quanto tempo a sua salvação vai durar, servir a Deus não vai se tornar mais um problema na sua vida. Em vez disso, cada ocasião que você tiver para servi-lo, você vai ver como ela é uma oportunidade, um privilégio, uma paixão. Cada dia acima do solo é um dom da graça de Deus. Nós servimos a Deus e aos outros durante esse tempo num reconhecimento humilde de que nós fomos salvos por Ele. O amor, meus irmãos, é um poder motivador a nós deixarmos para trás todos os fardos que me impedem de servir ao meu próximo mais dedicadamente. O amor cura as minhas emoções quebradas.
O amor reposiciona os meus valores. O amor faz com que as minhas afeições voltem aos seus devidos lugares. O amor me move em fazer o bem mesmo quando a vida se mostra tão difícil ou nós nos mostramos particularmente indesejosos, indispostos para o bem. Ainda assim o amor nos move. É o amor que leva ao cumprimento legítimo da lei. É o amor quem realinha as nossas motivações. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que sem amor nós nada seríamos. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que não seja motivado pelo amor não se encaixa na liberdade pela qual Cristo nos conquistou. Se não há amor, então não há liberdade. Se o teu coração te move a cultuar a Deus por medo, se o teu coração te move a cultuar por manutenção da tua autoimagem, para você obter esta ou aquela bênção, como se o favor de Deus pudesse ser comprado, cuidado, cuidado. Você está perto demais do fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus penetra toda a massa. Cuide para que a sua vida não se torne uma vida separada da graça. Qual a tua motivação para estar aqui hoje? Para cultuar a Deus hoje? Qual é a sua motivação? Para concluir, meus irmãos, quem é suficiente para todas essas coisas? Quem é que pode cultivar no coração tal amor? A partir de agora eu vou amar. Não é assim que funciona. Não torne isso em mais uma lei. Nenhum de nós pode. Por isso eu faço minhas como oração e como certeza as palavras de Paulo no verso 10 do nosso texto. Eu tenho confiança não em vocês, Gálatas. Eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Eu tenho confiança no Senhor, Antioquia, não em vocês, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Eu tenho confiança não em você, César, mas no Senhor, que você não vai mudar a sua forma de pensar. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar. É Deus quem completa em nós a boa obra que Ele começou. Meus amados irmãos, tão somente permaneçamos firmes, na expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus, o qual há de trazer consigo a Jerusalém celeste, a terra da perfeita liberdade, onde reinam amor perfeito e justiça perfeitas. Vamos orar? Pode se colocar em pé?